Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava receptivo esses dias, pensando sobre o que falar, e normalmente antes de gravar os vídeos eu fico sentindo aqui o tema, o assunto que eu tenho mais entusiasmo em falar. E eu estava assistindo alguns vídeos e me veio a ideia de falar sobre a fé, sobre o resgate da fé. Porque, gente, a gente vive numa época que, dependendo das suas crenças, dependendo do seu olhar, você vai ver muito caos, você vai ver muitos problemas. A gente está no momento da Terra, da vida, da sociedade, onde tudo aquilo, muito das coisas que a humanidade plantou durante anos está vindo com consequências agora. Muitas das coisas que os humanos têm plantado durante muitos anos, a gente só está tendo um conhecimento da gravidade daquilo que foi feito nesse momento que nós estamos agora, com tal evolução tecnológica, com tal evolução na inteligência, com tais estudos. Então, dependendo da sua visão, você pode olhar aqui para o estado a qual a humanidade está, o estado ao qual o planeta está, e você vendo todo esse caos, vendo todos esses problemas, todas essas desigualdades que acontecem, todas essas catástrofes, muito provavelmente o que você vai sentir ao olhar para essas coisas é uma tremenda incoerência, né? É uma tremenda injustiça. Você vai sentir que nada tem sentido, que a existência não tem sentido muitas vezes, a sua existência, a existência das pessoas, as coisas que você acredita podem acabar tendo menos peso nesse momento, dependendo da forma com a qual você olha para a realidade. Então, o tempo todo, nesse momento que a gente está sendo convidado a ter desesperança, a ter desanimação, a não ver propósito em nada, a não entender os desígnios das coisas que acontecem, os desígnios da providência, não entender porque as coisas estão acontecendo. Para muitas pessoas, parece que a gente foi abandonado por Deus, abandonado pelo divino. Então, no momento que a gente está constantemente sendo incentivado a ter uma visão pessimista, desesperançosa, desanimadora da realidade. Porque a gente não entende o que está acontecendo, a gente se sente abandonado por Deus, abandonado pela espiritualidade. Parece que a gente foi largado, abandonado aqui nesse planeta, não se sabe o porquê que a gente existe, o porquê que a gente está aqui, o porquê dos problemas que acontecem com a gente. Muitas pessoas se sentem extremamente perdidas, extremamente desesperançosas, e toda essa sensação de estar perdido espiritualmente, de estar perdido de alma, que é um vazio que você não sabe explicar muitas vezes. Sua vida física tá boa, você tem algumas alegrias, você tem uma família às vezes boa, você tem um trabalho que te dá o sustento, você tem um relacionamento, mas mesmo assim muitas pessoas, mesmo com todas as situações incríveis que outras pessoas aplaudiriam, que as outras pessoas falariam que é uma bênção, mesmo assim muitas pessoas sentem que tem algo faltando, sentem que não estão preenchidas de verdade, sentem que por mais que tenham inúmeros prazeres, inúmeras bênçãos na vida, sentem que isso não é o suficiente, sentem que a alegria delas acabou. E, gente, no momento que a gente está vivendo, as pessoas privilegiadas acabam sendo as que têm alguma fé. E quando eu digo fé, não estou falando daquela fé cega. E eu não estou falando de uma crença simplesmente da cabeça. Eu não estou falando que as pessoas privilegiadas são aquelas que você pergunta para elas:
Ah, você acredita em Deus? Você acredita em vida após a morte? Ou você acredita na espiritualidade? E elas falam sim, mas aquilo é da boca para fora porque aquilo não muda nada na vida delas. Elas vão a igrejas, vão a centros, vão a comunidades, todo dia estão ali batendo a cartela, estão ali fazendo tudo certinho, estão ali batendo as regrinhas, fazendo o checklist ali daquilo que as pessoas esperam delas, aquilo que elas acham que ela tem que fazer, mas a fé delas não muda a vida. Elas vão todo dia para o mesmo local, exercitar a tal fé, mas durante o dia a dia, durante a prática, elas não mudam, elas não evoluem, elas não procuram pôr aquilo que elas aprenderam ali naqueles locais na vida pessoal. Elas não procuram olhar a vida com viés mais amplo. Então não é simplesmente uma crença intelectual do tipo, ah, você acredita? Ah, sim, acredito, mas que é totalmente vazia porque não tem nenhuma diferença na vida prática daquela pessoa, no mundo interno daquela pessoa. Mas sim, as pessoas privilegiadas nesse momento são as que conseguem ter a fé que vem do coração. Aquela fé que é um valor tão importante para aquela pessoa, que a vida daquela pessoa é pautada através daquela fé, independente da religião. Mas privilegiadas são as pessoas que conseguem ter essa fé, essa convicção com o coração, naquilo que elas acreditam. E não é baseada simplesmente no achismo. Elas tiveram experiências. E todas essas experiências fizeram com que elas comprovassem com os olhos, com os ouvidos, com os sentidos, mas também com o coração. Então elas têm convicção. Então as pessoas que elas são privilegiadas nesse momento são as pessoas que conseguem ter fé num momento como esse. Porque a maioria das pessoas ou se sente perdidas, se sentem desencontradas, ou tem uma fé simplesmente baseada em uma crença intelectual, não sentem com o coração, simplesmente acreditam em Deus ou acreditam em algo, mas aquilo não muda a vida delas praticamente em nada. Se elas deixassem de acreditar, nenhum dos valores delas mudariam. Então a maioria das pessoas acabam tendo um olhar muito desacreditado da vida, devido muitas vezes à falta de conseguir criar essa convicção, porque não é fácil. A gente está num momento onde a gente tem muitas perguntas, e o teor das perguntas que a gente tem são perguntas filosóficas, são perguntas existenciais. A gente, como ser humano, não se contenta mais em trabalhar e ter emprego simplesmente para garantir a nossa sobrevivência. A gente não está aguentando mais acordar de manhã, trabalhar e voltar para casa para descansar e trabalhar no próximo dia e fazer isso durante anos para no final da vida poder se aposentar. A maioria de nós não sente sentido nisso, nessa vida robótica, nessa vida sem sentido. Então muitas pessoas se sentem completamente perdidas, desencantadas, sendo que a vida não tem sentido. E muitas pessoas têm milhares de perguntas dentro de si, milhares de perguntas que elas não conseguem responder, de indagações. E aí nesse momento, muitas sentem que só tem duas escolhas. Ou elas abdicam da ciência, de todas as coisas que a gente aprendeu com a evolução da ciência, com a evolução tecnológica, com a evolução intelectual, para poder ter uma fé cega, que ignora completamente a ciência e só acredita naquilo que é místico. Ou então a pessoa ela tem que negar completamente a religião, completamente a espiritualidade e só ficar naquilo que é cientificamente provado, aquilo que é intelectualmente comprovado. Então a gente vê nesse momento que as pessoas sentem que estão numa cisão. Ou elas escolhem uma fé cega e aí elas têm que negar a ciência, ou elas escolhem a ciência e aí tem que negar qualquer tipo de fé, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de espiritualidade. Só que isso não precisa ser assim. Para a pessoa ter uma religião, ela não precisa
fingir que todas as perguntas, todas as reflexões que ela faz não podem existir. Ao contrário, a religião existe para isso. O propósito da religião, em sua forma mais pura, é essa. É responder essas perguntas. É nos reconectar, nos religar, né, com o divino, com a gente mesmo, com o propósito das coisas. Então, muitas pessoas sentem que elas não podem ter perguntas, que ao ver uma contradição numa religião, elas têm que ficar caladas, que elas não podem buscar, porque se elas buscam essas respostas, elas estão indo contra Deus, elas estão sendo rebeldes, então elas não podem, elas têm que ou elas se contentam em ficar naquela religião sem questionar nada, ou então elas questionam tudo e se negam a viver qualquer tipo de religiosidade, qualquer tipo de espiritualidade. Só que não precisa ser assim. No momento atual que a gente tá, gente, a gente pode sim levar a ciência sempre em consideração, mas mesmo assim não precisar negar a espiritualidade, não precisar negar a religião. O homem ele foi evoluindo a partir dos séculos, a partir das décadas, a partir dos momentos. E a religião ela também tem que ter essa possibilidade de responder a perguntas atuais. Se a religião ela só responde às perguntas antigas, de homens antigos, com outro patamar de vista, com outro panorama, e ela não sacia as perguntas dos homens modernos atuais, aquela religião ela precisa, no mínimo, ser reinventada, ser refletida. Ela precisa sim buscar respostas. Então eu vejo que muitas vezes, numa tentativa às vezes muito boa assim, de ajudar as outras que estão com reflexões, que estão vendo contradições, as pessoas simplesmente falam: ah, mas assim é como Deus quis. Não tem motivo. Você não pode ficar questionando Deus, isso é errado. Deus sabe de todas as coisas. Então, às vezes uma tentativa muito boa de acalmar o coração dessas pessoas, essas pessoas falam coisas como essas, achando que isso vai saciar as perguntas, mas não saciam. E aí a pessoa se vê, e aí aquilo que a pessoa está tentando ali naquele momento, às vezes de bom coração, que é aproximar a pessoa da religião, o que ela faz é totalmente o contrário. Porque aí naquele momento a pessoa se vê obrigada, ou ela finge que as perguntas que ela tem não existem, ou ela simplesmente sai da religião e procura as respostas por ela mesma. E é isso que a gente tem visto nas religiões atuais. Simplesmente, se você não vê uma contradição, vê uma reflexão, não vem alguém tentar te explicar o ponto de vista. Não vem alguém validar a sua pergunta, validar a sua dúvida. As pessoas simplesmente acham isso como uma afronta, como se a fé ela devesse ser completamente racional. E muitas vezes não precisa. Se a gente for pegar o parâmetro de uma definição de Deus, gente, por exemplo, Deus é um ser de extrema inteligência. Ou teria que ser, né? Se a gente dá a definição de Deus, de ser supremo, ele é um ser que tem toda a capacidade intelectual desenvolvida. Então você vai dizer que Deus não é inteligente? Ou que Deus não pode responder suas perguntas? Ele pode. Talvez no nível que você esteja de compreensão, talvez você não entenda. Mas isso não significa que Deus não consegue responder suas perguntas. Que você não pode perguntar. Que você não pode usar seu intelecto, seu raciocínio, que é uma coisa que Ele mesmo te deu. Não faria sentido Deus dar o raciocínio para o humano, Deus dar um intelecto para o humano, e depois falar que Ele não pode usar esse intelecto na religião, na filosofia, para as coisas mais essenciais que ele tem que simplesmente acreditar. Se a questão fosse simplesmente acreditar cegamente, ele não daria o intelecto. Ele simplesmente ia criar humanos como robozinhos, sem vontade própria, sem pensar, sem refletir. Mas a gente é criado com esse poder de reflexão, com esse senso de questionamento. Então a gente sente, e eu também senti isso em alguns momentos da minha vida, em um período da minha vida, que o local que eu estava, a religião que eu tinha na época, ela não saciava nem 1% das dúvidas que eu tinha.
E aí muitas vezes eu tentava buscar nessas religiões as minhas respostas e eu só via sempre a mesma ladainha, digamos assim. Ah, não pode questionar. Ah, só Deus sabe. Ah, Deus quis que isso fosse assim. Mas não sanava nem 1% das minhas dúvidas. E juntamente, essas questões não respondidas com o fato de eu me sentir não encaixado naquela religião, isso foi um convite a eu simplesmente negar tudo que fosse espiritual. Então eu simplesmente pensei, olha, não são as minhas perguntas, talvez porque eu não tenha resposta, talvez porque isso seja uma mentira. Então não faz sentido eu continuar vindo aqui se isso não faz sentido pra mim, se isso não são as minhas dúvidas, se isso não me faz evoluir, se isso me deixa numa caixinha, se eu tenho que parar de pensar, se eu tenho que parar de raciocinar, se eu tenho que ir contra eu mesmo para poder continuar aqui. Então eu parei completamente, neguei todas as crenças que eu tinha antigamente. E eu também achei numa determinada época que para mim poder valorizar o meu raciocínio, valorizar meu intelecto, eu tinha que negar completamente o lado espiritual. Então eu vivia uma vida que eu estava negando tudo. E com o tempo que eu fui entendendo muito das coisas, eu fui percebendo, gente, com todo esse resgate da fé, resgate da convicção, eu fui entendendo que a fé, gente, não é acreditar cegamente. Não é simplesmente você receber a resposta de alguém e você falar, ah, eu acredito. Porque isso não é fé. Isso é crença. Crença todo mundo tem. Tem gente que tem crença, crianças têm crença no Papai Noel, crianças têm crença no bicho papão. Elas crescem e elas veem que isso, na verdade. Pessoas têm crenças em várias outras coisas. Crença é simplesmente uma ideia que você acredita. Ela pode ser verdadeira ou não, não importa. Você acredita se você quiser. Então a fé ela não é crença. A fé não é alguém vir de fora falar uma resposta pra você e falar, ah, eu acredito, tá bom, então eu vou acreditar. Se você tá dizendo, né? E simplesmente viver a vida assim. Sem questionar nada, sem refletir nada. A fé ela é mais profunda que isso. A fé ela é uma convicção com o coração. E a fé, gente, é uma experiência completamente individual e muitas vezes física. Por isso que não tem como você plantar a fé em alguém de fora para dentro. Essa pessoa ela tem que criar essa convicção interna através das experiências. Então, as pessoas que ela não têm fé em nada, que elas não têm fé na espiritualidade, que elas são completamente céticas, não são pessoas ruins. Elas simplesmente não tiveram as experiências que alguns de nós talvez tenhamos e com a nossa visão, com os nossos valores, fizeram sentido pra gente. Então a questão não é que são pessoas ruins, não é que são pessoas rebeldes. Muitas vezes não. Elas simplesmente não tiveram as experiências que muitas vezes nós tivemos. Então, não adianta você falar, ah, eu acredito nisso, ah, isso aconteceu comigo. Não ecoa no coração dessas pessoas. Não ecoa no ser dessas pessoas. Não adianta o que você falar. Você pode sim falar sobre aquilo que você acredita, falar sobre aquilo que toca o seu coração e plantar uma semente no coração da outra pessoa. Mas quando aquilo germina, só Deus sabe, ninguém sabe. Então pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, pode ser no final da vida, ou talvez nem seja nessa vida. Então a gente não tem como saber quando que a semente vai germinar no outro. Porque depende das experiências e do mundo interno de cada pessoa. Então a fé, gente, ela não é crença. Ela não é uma coisa cega. Você teve experiências. Mas primeiro, para você ter experiências, é claro que você teve que abrir sua cabeça. Você teve que se permitir ver. Eu sinto que, assim como aconteceu comigo antigamente, muitas pessoas simplesmente negam qualquer tipo de crença, cerram a sua cabeça, a sua mente, para simplesmente aquilo que elas conseguem tocar, que elas conseguem provar, e elas sentem que Deus tem que vir se materializar para elas e mostrar para elas que elas estão erradas. Se Deus fizesse isso em algum momento, Ele não seria bondoso. Ele não seria, no mínimo, inteligente.
Ele não seria pura humildade, como é, né, pintado pelas religiões. Seria uma contradição, porque então para Deus ele tem um orgulho tão grande que ele não pode permitir que alguém não acredite nele. Se um ser que ele criou, digamos assim, acredita ou não nele, isso não deixa de ser verdade ou mentira. Se é verdade que ele existe, não deixa de ser verdade. E se é mentira se isso é mentira, não deixa de ser mentira. Não existe motivos para Deus se materializar para você e provar para você uma dúvida que é sua, que você tem que buscar, que você está certo ou que você está errado. Esse é trabalho seu. Então você pode perguntar: David, o que eu faço com as pessoas que não acreditam nisso que eu acredito? Desde que elas respondam as próprias perguntas. A pergunta é dela, não é sua. Você sabe o que é verdadeiro para você. Você teve experiências. Então, para você aquilo é verdade. Se para outra pessoa não é trabalho seu provar para ela que você está certo. E às vezes a gente cai nisso, a gente fica querendo provar para outra pessoa que não acredita que a gente está certa e ela está errada. Olha o tamanho do nosso orgulho. Olha o tamanho da nossa vaidade. A indagação é da outra pessoa, desde que ela responda. Se ela acredita ou se ela não acredita, isso não invalida aquilo que a gente viveu. Então, deixe que ela responda. Se ela nunca quiser responder, se ela quiser fechar os olhos, fechar os ouvidos e nunca responder isso, nunca procurar resposta, é a escolha dela. Mas por mais que tenham 10 mil pessoas que não acreditam naquilo que você acredita, se você teve experiências, se sua fé não é cega, se não é simplesmente uma crença, mas se você teve experiências e essas experiências te mostraram, tanto nada importa se as pessoas acreditam ou não. A pergunta, a dúvida é delas, não sua. Então, sentir dúvida naquilo que você acredita por causa da dúvida de outras pessoas, deixe que outras pessoas respondam suas próprias perguntas. Isso é uma visão madura que a gente tem que ter. Deus não vai ficar provando coisas pra gente. Deus tem mais coisas a fazer do que ficar provando para um indivíduo que não tem no mínimo de vontade de abrir os olhos, de escutar uma visão diferente. Uma pessoa que muitas vezes não respeita a visão diferente do próximo, que fica fechada ali naquela sua ideia, o que adiantaria Deus se materializar em 10 mil anjos para falar que aquela pessoa estava errada? Primeiro que aquela pessoa não ia nem prestar atenção. Primeiro que poderia materializar 10 mil anjos e a pessoa ainda ia falar assim: não acredito não. Isso não é verdade não. Então a questão é o preparo, é a abertura. Como esse é um canal espiritualista, eu não poderia simplesmente falar de comportamento humano, falar sobre meditação e esquecer a parte espiritual. Então não sei quais são as suas crenças. Independente das crenças que você tenha, da fé que você exerça, o meu intuito aqui é o de o maior respeito possível. Não de falar que sou o dono da verdade, porque eu não sou. Mas a questão é que você não precisa, que eu quero mostrar com esse vídeo aqui, o propósito desse vídeo é mostrar para você que você não precisa calar todas as suas perguntas para poder se entregar a uma fé cega. Que você não precisa negar a ciência, não precisa negar o intelecto, não precisa negar a argumentação para você acreditar em algo. Você não precisa ferir a si mesmo e contra aquilo que você é mais profundo para entrar numa religião que vai formar robozinhos, que vai formar massinha, pessoas que não refletem nada. O que adianta? Essas pessoas estão melhorando dentro da religião? Não, então a religião não está cumprindo o seu papel. A religião simplesmente de cultos externos, até mesmo Jesus falava isso. Ele ensinava essa ideia. A questão não é cultos externos. Não é você ficar, fazer 1000 Ave Marias, fazer 1000 Pai Nossos e não mudar nada dentro de você. Não é você fazer 1000 cerimônias, mostrar para o mundo como você é santo, como você é abdicado e não mudar nada interno. Isso não adianta nada. O que importa é o coração, o que importa é o que você sente dentro. Você pode todos os dias fazer uma cerimônia religiosa, mas se você não muda, isso não adianta nada. Se aquela sua fé não é um valor para você, não muda na sua vida prática, de nada adianta.
aquela religião ela não está cumprindo o seu papel. Ela está sendo simplesmente uma cerimônia, um culto para os outros, mas não está sendo nada para você. E ela tem que ser uma coisa para você, para ela poder sanar suas dúvidas, para ela poder te dar uma visão maior. E eu sei que no mundo que a gente está é muito difícil poder se abrir para isso. Porque dependendo do nosso repertório, das nossas experiências, a gente vai olhar para o mundo e vai ver que ele está perdido. Vai ver que, aparentemente, se existisse um Deus, Deus estaria abandonando o mundo. Porque olha o estado. Só que existem perguntas dentro de você, e muito provavelmente eu sei disso porque eu também tive dentro de mim. E essas respostas, elas não precisam ser baseadas simplesmente numa ignoração, num aniquilamento de perguntas, de contradições, do tipo, Deus sabe, só Deus sabe, Deus quis assim. Não precisa ser assim. Porque senão a gente está fechando a religião, está fechando as portas da religião para as pessoas. Todas as pessoas novas, os jovens, eles têm um senso muito diferente das pessoas mais antigas. Eles não estão mais acostumados, eles não estão mais aceitando as meias verdades que muitas pessoas aceitam. Então, eles têm indagações reais, eles têm indagações filosóficas, têm indagações existenciais. Eles querem saber o porquê que isso é assim. E essas perguntas não são um estado de rebeldia, são coisas legítimas. Então, se, sei lá, você tem um filho, você tem um amigo, você tem um colega que tem essas indagações, não invalide essas indagações, são importantes. São essas indagações que aparentemente hoje me atrapalham, mas são essas indagações que daqui a muitos anos, talvez, façam com que essas pessoas tenham a convicção na fé que elas carregam, tenham convicção na espiritualidade. Porque foi isso que aconteceu comigo. Essas indagações, essas reflexões, as perguntas que não eram respondidas, foram a semente que hoje ela germinou e hoje eu tenho convicção daquilo que eu acredito. Então, independente se um acredita, se o outro não acredita, se o outro acha que eu sou maluco ou que eu sou doido, varrido, tanto faz. Porque as minhas perguntas foram sanadas. Elas não foram sanadas porque simplesmente alguém veio e falou, é assim. Eu vi, eu experienciei, tenho uma introdução racional, lógica naquilo que eu acredito. Não é uma crença cega, não é uma fé cega. Meu coração ecoa, mas o meu raciocínio não nega. Então eu sei daquilo que eu falo aqui nos vídeos, sem querer ter prepotência, né, de ser o dono da razão, mas tudo aquilo que eu falo é uma coisa que eu experienciei. É verdade pra mim. Então, eu não estou falando aqui para vocês simplesmente verem aquilo que eu estou falando e falar, tá bom, então assim, não. Eu quero que vocês tenham suas perguntas, eu quero que vocês procurem as respostas. Procurou numa religião, não achou? Procure em outra. Procurou num estudo, não achou? Procure em outro. Procurou numa doutrina, não achou? Procure em outra. Procurou numa ideia, mesmo que seja a minha, não achou? Procure em outra. Eu não vou sanar todas as perguntas, mas se eu tiver a oportunidade de sanar alguma pergunta, alguma dúvida que você leva há anos com você, então eu estou realizando o meu trabalho. Então a fé, gente, ela não precisa ser baseada numa coisa cega. A fé, ela não precisa ser baseada na negação do intelecto, da racionalização, da ciência. Não precisa. A religião, ela, com a evolução dos homens, isso a gente vê, por exemplo, no estudo, quando a gente estuda o espiritismo, e eu não estou falando isso simplesmente para vocês procurarem o espiritismo, para vocês acharem que o espiritismo é o certo, não, mas simplesmente estou falando que quando você estuda várias religiões, você tem uma visão mais ampla das coisas. Então, por exemplo, no espiritismo se diz que à medida que os homens vão evoluindo, a religião ela precisa atender as respostas, ela precisa atender às perguntas desses homens. Ela não pode se ater simplesmente às respostas das perguntas de tempos antigos. Porque aí deixa de fazer sentido para o homem moderno, que tem outras perguntas, que tem outras evoluções, outros sensos críticos, outras experiências. Então você dizer que a experiência dos homens na época, por exemplo, de Moisés, das religiões,
e da época moderna as mesmas perguntas? Não é. Então é necessário que as respostas sejam diferentes, porque as perguntas são diferentes. O intelecto é diferente. Então a gente percebe que a religião ela tem que andar de mãos dadas com o progresso científico, com o progresso dos homens. Senão ela se torna defasada. Aí as pessoas elas sentem que só tem dois caminhos. Ou acreditam em tudo e negam a ciência, ou levam a ciência como regra e desacreditam de tudo que é espiritual. E não precisa ser assim. A gente pode ter uma ligação, a gente pode ter uma relação entre essas duas coisas. A gente não precisa negar uma para ter a outra. A gente pode ter as duas. Essa é a minha proposta aqui. Então, se você tem perguntas, se você sente que as coisas não têm sentido, por mais que agora seja extremamente difícil para você acreditar, pelo menos se permita abrir sua cabeça. Se permita pelo menos olhar para as coisas e falar: isso pode ser assim. Isso pode não ser do jeito que eu vejo agora. E se abrir, eu não estou falando para você acreditar cegamente, estou falando simplesmente para você se abrir para as possibilidades. Talvez isso não seja provado agora. Talvez isso agora só seja uma crença. Mas se abra para que talvez, se aquilo se mostrar logicamente comprovado algum dia, você se permita acreditar. Não feche a sua cabeça. Assim como na ciência, muitas coisas que antes se acreditava, hoje não se acredita. Mas para esses homens descobrirem as coisas que agora a gente sabe como ciência, eles precisaram ter uma cabeça aberta. Senão eles ficavam cerrados nas ideias antigas. E não questionavam, e não procuravam, e não refletiam. Ah, isso aqui é assim mesmo? Já foi comprovado? Então não vou estudar mais, não vou procurar mais. Não faz sentido, vou procurar outras coisas. Mas não é assim. É necessário uma cabeça aberta, é necessário uma predisposição, uma prontificação, para que a gente possa perceber as coisas. Porque não adianta a gente ficar procurando com os olhos e os ouvidos fechados, achar que tem que vir uma coisa extraordinária e Deus tem que vir com todo o egoísmo, toda a vaidade, toda a prepotência, vir saciar uma dúvida que é nossa. Ele não precisa. Então, mesmo que para você seja muito difícil acreditar nesse momento, existe sim respostas às suas perguntas. E elas não precisam ser a negação da ciência. Então, procure responder essas perguntas. Procure olhar para dentro. Procure achar o caminho que mais faz sentido para você. E se fez sentido agora e não faz mais amanhã, mude. Não se atenha, não se prenda. Se permita conhecer várias coisas. Se permita estudar várias religiões sem compromisso. Se permita olhar várias doutrinas sem compromisso. Estude espiritismo, estude o catolicismo, estude xamanismo, estude filosofias orientais, ocidentais. Veja meus vídeos, veja os vídeos de outras pessoas, veja vídeos de psicólogos, de psiquiatras, de padres, de pastores. Vejam várias coisas, estudem várias coisas e daí tirem as suas próprias conclusões. Não se baseiem em fés cegas. Busquem responder essas perguntas que existem dentro de vocês, e eu sei que há muito tempo, desde pequenos. E que a sociedade fala que a gente não pode perguntar, que a gente não pode refletir, que a gente tem que fechar a nossa boca, que a gente simplesmente tem que aceitar as coisas como são. Então, quando a gente se abre um pouco a cabeça, não precisa ser muito, mas quando a gente abre, nem que seja um pouco, uma vírgula da nossa cabeça, para tentar entender as coisas que agora a gente ainda não entende, de tentar não ficar julgando tudo com os nossos critérios atuais, não ficar decretando que tudo é assim, dessa forma, e nunca se abrir para coisas novas. Quando a gente tem essa possibilidade de abrir a nossa cabeça e olhar para as coisas de uma forma mais ampla, a gente vai percebendo que em cada coisinha tem uma inteligência tão alta, tão perfeita, que chega algumas vezes a ser assustador. Então, quando você começa a se abrir para esse mundo de uma espiritualidade sem dogmas,
mas de perguntas e respostas, de reflexões, você percebe que coisas banais do seu dia a dia escondem uma inteligência que você não consegue compreender. Você tenta, mas é muito difícil. As coisas acontecem de uma forma tão sincrônica, tão certinha, que você não sabe o porquê. Você não consegue explicar por que isso aconteceu. Você só pode dizer, só pode sentir que tem uma inteligência, que tem algo que encaminhou essas coisas, só que você não sabe o que é, você não sabe o porquê. Mas você sente. E quanto mais você se abre, mais você percebe essas coisas. E você percebe que a fé, ela não é um fenômeno cego. Ela é um fenômeno de pergunta, de resposta, de experiências, de vivências, de entender, compreender, de compreensão. Não é de crença, é compreensão. A fé é compreensão. Então as outras pessoas podem não acreditar, mas você compreende aquilo. Você entende. À medida do seu possível, à medida do estado onde que você está de consciência, você consegue entender aquilo. E aí você evolui mais um pouco, você entende outras coisas. As peças do quebra-cabeça vão se juntando e você vai entendendo o panorama geral. Você vai entendendo coisas que você não entendia antes. Então muitas vezes a gente não consegue responder as perguntas que a gente tem agora, porque o que falta na gente é evolução. O que falta na gente é buscar. O que falta na gente é aumentar o nosso nível de consciência. E aí, à medida que a gente vai se melhorando, que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo, as coisas vão fazendo mais sentido pra gente. Essa é a fé real. A convicção que vem do coração, que não é vazia. E aí você passa a olhar para a realidade e o aparente caos que sempre se apresenta para você, você consegue enxergar uma sabedoria por trás daquilo. Você consegue enxergar uma inteligência por trás daquilo. E você vai percebendo que a cada passo, a cada caminho que você segue, a cada decisão que você toma, você não está sozinho. Que tem algo te acompanhando. Que a espiritualidade está te amparando. Você percebe que de longe, às vezes, tem algo te observando e tem algo cuidando dos seus passos. Só que para você conseguir perceber isso, você precisa olhar ao redor, aprender e evoluir e estudar para você deixar de ter uma visão cerrada sobre as coisas e conseguir olhar as coisas em 360. No panorama todo, ao redor. E conseguir enxergar as coisas que você não conseguia enxergar. Porque você estava focado num ponto, enquanto a vida acontecia em volta de você. Só que para você conseguir perceber, você precisa expandir sua consciência, você precisa aprender, estudar. Então, se você tem perguntas, se comprometa, se responsabilize de você responder suas perguntas. Não jogar essa responsabilidade nas costas de ninguém. De religião, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de padre e de pastor. Eles podem te ajudar, mas quem responde as suas perguntas é você. Se comprometa em você responder suas perguntas, porque as perguntas são suas, não dos outros. Para você poder se abrir para uma espiritualidade, para uma fé que não nega a ciência, que não nega a racional. Para você, ao invés de acreditar cegamente, você compreender. Essa é a fé verdadeira. De acreditar com o coração, de entender com o coração. E aí as coisas deixam de ser vazias. As coisas deixam de te dar desesperança, de te dar desânimo. Porque você vai entendendo o propósito de cada coisa. O propósito de estar cada pecinha no seu lugar. E aí você vê o panorama geral e você fala, depois de anos, você vê aquilo que aconteceu na sua vida e você fala, agora eu entendi porque isso aconteceu assim. E você entende a inteligência que existe no Supremo, seja qual nomenclatura você dê, fonte criadora, Deus, ou mesmo que você não acredite, mas você se abre para dizer, pode ser que exista.
E esse já é o mínimo que você precisa para começar a sua caminhada, sem se basear em uma fé cega e sem se basear na negação daquilo que é um valor para você. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que eu tenha conseguido ser claro na medida do possível. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou o dono da verdade, nem proprietário, nem muito menos estou alugando a verdade durante esse vídeo. Então sinta no coração de vocês, o coração de vocês é o mestre para dizer se aquilo que eu estou dizendo aqui ecoa ou não dentro de vocês. E espero que eu possa pelo menos ter tocado nem que seja 1% de vocês com as minhas palavras. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.